E aí, pessoal, vamos para mais um vídeo da preparação do motor da Comet Mirage para 310 cilindradas. Nesse episódio eu vou abordar a modificação dos cabeçotes, processo não só importante para a Comet, mas também para qualquer motor modificado. Nós temos que harmonizar o conjunto. Bom, sem mais enrolação pro vídeo, solta a vinheta, tamo junto, é nóis, falou! Opa, peço para você se inscrever, hypar o vídeo e também curtir, comentar e compartilhar com os amigos para ajudar o Metal Machine a continuar crescendo e criando conteúdos legais para todos. Clique também no sininho para você receber as notificações de vídeos novos e novidades aqui do Metal Machine. É bem rapidinho e não custa nada. Muito obrigado, pessoal. Fique com Deus, tamo junto e bora pro vídeo. Como eu citei na introdução, vou falar sobre o motor da Comet 310 e, é claro, vamos aí mostrar o passo a passo para vocês até a finalização e, é claro, funcionamento do motor. Bom, rapaziada, é o seguinte, como vocês puderam observar nos vídeos passados dessa série, eu fiz algumas modificações nesses cabeçotes para que os mesmos comportem a configuração nova. Bom, seguinte, muitas pessoas tendem a pegar o motor da Comet e somente colocar o pistão 63,5, né? E de fato você vai subir a cilindrada, só que você tem que elevar o motor junto. Não adianta você somente subir pistão se o resto do conjunto não acompanhar essa configuração. Então, assim, beleza, os cabeçotes são 4 válvulas. Sim, os cabeçotes são 4 válvulas, mas para um motor 125. Essa é a grande questão. Então, elevando as válvulas, você consegue parear aí essa configuração. Claro que os dois estão em iguais valores, então vou pegar somente um aqui para mostrar para vocês, começando pela válvula de escape. Aqui eu tenho uma válvula original da Comet. Vou aproximar aqui para a visualização. Ó, diferença. Olha lá. Válvulas bem maiores, né? Vou pegar agora a admissão original da própria Comet. E, olha lá, um pouquinho de lado para a câmera ver. Fiz uma elevação nas válvulas para a melhor performance. Só que não adianta você elevar a válvula se você não retrabalhar o conjunto, né? Então, eu vou harmonizar alguns pontos aqui. Mas antes de falar sobre isso, voltemos para as válvulas. Eu utilizei válvulas que não são originais dessa motocicleta, logo a haste é um pouquinho mais grossa. Então, para resolver esse problema, eu instalei guias, olha lá, compatíveis, logo guias com espessura maior, né? E com isso eu obtive a instalação e a configuração dela no conjunto. Tratando das válvulas, essas válvulas originais da Comet têm 4,5 de haste e eu precisava de válvulas que tivessem o diâmetro maior, claro, para a gente poder configurar devidamente a motocicleta. E isso é um assunto e tanto, pois no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande de encontrar válvulas com essa configuração. Quando você encontra, são válvulas de difícil acesso, nem todos conseguem encontrar, até que eu poderia instalar uma válvula aí, só que aí que tá. Quando a pessoa, o dono da motocicleta, precisar de uma manutenção de uma válvula, ele vai ter dificuldades. Então eu resolvi utilizar as válvulas da Twister antiga, né? Para tanto, peguei a válvula de 5 de haste, encurtei. Ela era mais compridinha, né? Eu encurtei, fiz a trava aqui, ó. No caso, a canaleta das travas, o rebaixo bonitinho para o chapéu, tudo perfeito. E é claro, configurei o diâmetro, enquanto a original, só pegar aqui como aqui, tem 22. A maior, que agora é a da Twister, no caso de admissão, eu deixei com, vou pegar aqui, 23,5. Uma elevação significativa para a motocicleta, o que vai compreender perfeitamente o que eu pleiteio aqui com essa motocicleta. Bom, vamos lá. Como a haste é de 5 milímetros, eu substituí as guias. Peguei guias universais, dessas que você encontra facilmente no mercado, usináveis, usinei os seus corpos e instalei lá. Então, ficou ok, né? Ok. Bonitinho. E tem um detalhe, observe que eu também elevei, é claro, naturalmente, o diâmetro aqui, ó. Inclusive, vou precisar de fazer alguns ajustes na retífica manual, tá vendo? Mas é tudo ok. E tem um outro detalhe, olha aqui. Eu dei uma aliviada na válvula. Né? Válvulas aliviadas melhoram a performance da motocicleta. Isso se aplica a qualquer motocicleta de 4 tempos, tá? O mesmo eu executei na válvula, na realidade nas válvulas, né? Nas 4 válvulas de escape, ó. Aqui. Guia.
Oi, cogite a possibilidade de participar do Metal Machine Squad. Tornando-se membro nível 3 ou mais, você terá acesso ao grupo Metal Machine Squad, academia Metal Machine de mecânica, com o sistema de estudo On Demand. Lá nós temos diversos tópicos interessantes, um descontraído bate-papo, curiosidades, muito conteúdo, e o membro poderá participar de lives, podcasts, eventos virtuais selecionados em um ótimo web ambiente. E sem o seu apoio, não poderíamos seguir com o nosso trabalho. Torne-se membro nível 3 ou mais e participe. Mudei aqui a câmera para falar de um assunto que é pouquíssimo explorado na plataforma. O overlap, ou o cruzamento de válvulas. Na configuração original, né, vou pegar aqui, em uma moto original, existe uma fase em que as válvulas elas estão ali cruzando, né, o famoso overlap. Com a distância original entre as válvulas, nós temos um problema quando você coloca uma válvula maior. Elas podem e vão bater umas nas outras. Em especial quando o corpo é muito curtinho. Muitas vezes não dá nada porque o cara utiliza ali, um motor de 2 válvulas e esses motores têm uma distância muito grande entre as válvulas, uma inclinação, enfim. Mas no caso de 4 válvulas, você precisa tomar esse cuidado, né? Você vê que a distância aqui, ó, ela é miudinha, olha lá. Então, para que não exista o problema do overlap, o que nós fazemos aqui, ó? Nós rebaixamos o alojamento da válvula. Quando você rebaixa, você distancia. E aí você consegue o cruzamento adequado. Só que é o seguinte, quando você rebaixa aqui, você impacta na altura da haste, porque a haste está na posição original do cabeçote, né? A válvula vai subindo. E aí nós temos que tirar essa diferença. Por isso que eu calculei a diferença e fizemos aí essa variação. Ó. Você consegue ter um ângulo melhor, tá vendo? E aí aqui nós conseguimos a posição correta, né, que é a altura versus a nova base que foi feita aqui. Então o que eu obtive aqui? Eu obtive válvulas maiores para uma performance maior, ainda vou ajustar com a retífica manual os dutos antes de assentar, instalar retentor e etc, né? E é claro, ajustei a altura das hastes, levando em consideração, claro, essa configuração nova. Você fala, mas aí tem a taxa, é por isso que eu tirei a diferença aqui, só que foi algo suave, porque essa motocicleta vai rodar na gasolina, né? E lembrando que é uma preparação 310 voltada para a performance, ok, mas vai ser um uso urbano, não é uma moto futricada de performance, né? Se fosse uma moto de corrida, sei lá, de arrancada, de racha, nós poderíamos ir trabalhar com válvulas ainda maiores, aí já ia ter uma intervenção maior dos cabeçotes e etc, o que não é o caso aqui dessa motocicleta. É óbvio que depois da montagem nós testamos tudo bonitinho, faço ali a aferição, levando em consideração a taxa de compressão, cálculo do cilindro, como os dois são gêmeos, né? Nós vamos fazer aí retentores, essa é a parte legal, porque como eu coloquei uma guia universal, eu vou poder utilizar retentores comuns presentes no mercado aí. Eu vou utilizar aqui retentores padrões de motocicletas japonesas, né? Sem ter nenhum problema, o que é estritamente positivo para a configuração da motocicleta, né? Então a gente consegue achar peças fáceis, massa. Então, ponto positivo, performance e manutenção. Esse é o equilíbrio que devemos buscar em motocicletas de rua, comuns, etc. Que, claro, eu não estou visando uma hiper performance e botar a moto lá em cima, né? Inclusive, eu penso e calculo nesse presente momento, eu digo assim, né? Nesses períodos agora, a elevação até para 320, que eu acho que eu tenho gargalo para levar essa motocicleta a 320, não 310. Se meu cálculo estiver certo, eu vou fazer o eixo excêntrico, o virabrequim, e vou conseguir levá-lo para 320 ao invés de 310, né? Tudo vai depender de algumas coisinhas que nós vamos fazer aqui nessa motocicleta, né? Para encerrar o vídeo, eu preciso falar um pouquinho sobre essa redução que eu fiz aqui. Por que eu fiz essa redução? Porque eu vou utilizar as molas originais, o chapéu, com travinhas e tudo mais. Então, para eu conseguir essa configuração, ou seja, as molas da própria moto, para não ter problema com mola, etc., eu tive que fazer essa redução aqui. Essa redução vai atrapalhar em alguma coisa? Não, não vai. Inclusive, a distância que eu deixei aqui foi enorme, para justamente evitar qualquer tipo de problema. E esse é um procedimento também muito presente na preparação das motocicletas em geral. O pessoal costuma fazer isso aí na gringa, etc. Isso aí não dá problema. E é claro, né, sobre o lash cap, algumas pessoas me perguntaram em vídeos também. Então, pessoal, o lash cap do motor DOHC, que são de 2 comandos, são aqueles copinhos que ficam aqui em cima. Eles já são os lash caps, né? E o lash cap é muito utilizado em razão da preparação do comando de válvulas, né? Quando a pessoa
tira muito da parte de trás do comando de válvulas, para poder ter um levante maior. Aí, muitas vezes, né, a válvula não dá regulagem, né, os reguladorzinhos das motos lá, que tem balancinho e tudo mais. Aí o pessoal coloca lash cap para dar altura, o que não é o nosso caso. O comando da Comet original já é um monstrinho, já tem ali uma performance muito boa, ele já é muito para frentex. O que faltam mesmo nesses cilindros são aí as melhorias que eu vou apresentar para vocês se a pessoa for fazer uma preparação coesa. Bom, pessoal, nesse episódio eu passei para vocês alguns procedimentos executados nos cabeçotes da Comet 310, lembrando que ainda faltam alguns processos. O ajuste ali dos dutos, pastilhamento, higienização do cabeçote novamente, depois retentores de válvula bonitinhos e cabeçotes prontos. E, é claro, nos próximos episódios eu vou tratar de outros itens que eu considero também muito importantes que vão complementar aqui esse processo. No mais é isso aí, vamos seguindo rumo à finalização desse motor. No mais, rapaziada, quero agradecer a todo mundo, tamo junto, é nóis! E para finalizar, gostaria de agradecer aos membros do canal. O apoio de vocês é fundamental para a continuidade do trabalho do Metal Machine Garage. Inclusive, torne-se membro e participe do grupo Metal Machine Squad, academia Metal Machine de mecânica com estudos on demand. Tamo junto!